Ok, já estamos ao vivo. Esse é um primeiro programa de uma retomada do Carta Campinas, de entrevistas do Carta Campinas e da TV Carta Campinas, que a gente fez umas entrevistas há alguns anos aí e agora estamos retomando, né? E essa primeira entrevista a gente tem a presença aí do Rogério Bezerra da Silva. Rogério, boa noite. Boa noite, Glauco. E também os convidados. Suliette Gervásio. Boa noite, Suliette. Boa noite, Glauco. Obrigada pelo convite. Boa noite, Rogério, Arlindo. Boa noite. E Arlindo Baré. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Glauco. Boa noite, Rogério. Boa noite, Suliette Baré. Muita alegria pelo convite. E a Sully agora ocupando aí, né, um espaço importante no Ministério dos Povos Indígenas. Estou muito honrado aí poder estar dividindo a tela com ela. Boa noite. Legal, muito bom. Agora eu vou passar para o Rogério. O Rogério vai fazer uma apresentação. E na sequência a gente vai ouvir, eu gostaria de ouvir da Suliette, do Arlindo, um pouco da história de vida deles e da história política dele, da luta indígena, meio relacionado com a própria história de vida. Tá ok? Então vamos lá, Rogério. Estão vendo aí? Não, peraí que eu preciso adicionar aqui, peraí. Aí. Ok. Tá aparecendo, então, para vocês? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Então, para a gente falar desse tema tão fundamental que é os Yanomami como povos da resistência, a gente primeiro precisa localizar os Yanomami no território brasileiro. Então, nós temos uma primeira imagem aqui que localiza o território indígena Yanomami aqui na região norte do Brasil. O território indígena Yanomami, ele está entre os estados de Roraima, né? Parte está aqui no estado de Roraima, e outra parte do território também está aqui no estado do Amazonas, e também parte dos Yanomami, né, também vivem num território que se prolonga aqui pela Venezuela. No total, nessas duas terras, né, tanto na porção brasileira, nesses dois territórios, né, tanto na porção brasileira quanto na porção venezuelana, nós temos cerca aí, de 35 mil Yanomami, e desses 35 mil, dessa soma aqui, 30 mil vivem no território indígena Yanomami na porção brasileira. Então, a imensa maioria dos Yanomami vivem, 85% dos Yanomami vivem no Brasil. Então, e toda a discussão que a gente faz e a gente vem observando sobre os Yanomamis corresponde a essa população, a esse povo que vive na porção brasileira, aqui nos estados de Roraima e no estado do Amazonas. Rita, eu acho que aconteceu alguma coisa com minha apresentação aqui, que ela saiu da... Eu vou colocar em outro módulo aqui. Então, voltando, né? E aí são, no total, 17,8 milhões de hectares, né? Esses dois territórios, tanto a porção brasileira mais a porção da Venezuela, somam um total de 17,8 milhões de hectares. E desses 17,8, 9,6 milhões de hectares estão em território brasileiro, que corresponde a cerca de 54% do território indígena Yanomami está no Brasil, aqui dividido entre Roraima e o Amazonas. Nossa, tem alguma coisa errada. Quando a gente coloca a apresentação aqui, ela acaba desconfigurando, mas tudo bem. E aí, só para fazer para que a gente tenha uma ideia do que a gente está falando, né? Nós temos no Brasil, né, 9,6 milhões de hectares, né, do território indígena Yanomami, essa porção brasileira, e cerca de 30 mil Yanomami vivendo nessa porção brasileira.
Se a gente fizer uma conta rápida aqui, ó, dividindo esses 9,6 milhões de hectares por 30 mil Yanomami, nós temos aí 320 hectares, né, por Yanomami. Parece um número grande, né, que cada Yanomami aí, se a gente fosse fazer essa conta, teria 320 hectares, mas se a gente for fazer uma outra comparação, que a maior fazenda brasileira, que pertence a uma única pessoa, ela tem 144 mil hectares. E aí, esses dois quadros em azul, aí é só para a gente ter uma ideia também do que significa essa proporção. Um único fazendeiro, ele teria como propriedade esse quadro gigantão aí, que está escrito o tamanho da propriedade do fazendeiro, e um Yanomami, cada Yanomami teria como território, né, se a gente pudesse fazer essa conta, como sua propriedade, essa faixa aqui, pequenininha. Então, a gente está falando aí de 9,6 milhões de hectares para 30 mil Yanomamis, que dá essa conta de 320 hectares, mas se a gente for comparar, né, com as outras propriedades, né, existentes no Brasil, aí como fazendas, por exemplo, né, nós temos aí essa desproporcionalidade de tamanho, né, que somente um fazendeiro tem esse território todo aí, e cada Yanomami teria somente essa pequena faixa, né. Isso sem falar que esses 44 mil hectares aí do fazendeiro é destinado à monocultura, né, sobretudo a soja, embora a soja seja por muitos considerado alimento, mas não necessariamente é nesse sentido, mas nós temos essa paisagem aí, né, em 144 mil hectares. Ao passo que cada Yanomami com seus 320 hectares, ele consegue produzir água, ar, alimentos variados, né, por meio do extrativismo ecológico, evita o aquecimento global, preserva espécies animais e vegetais, mantém a dignidade e a vida das famílias, dentre tantas outras coisas fundamentais, né, para a nossa existência que cada Yanomami aí conseguiria fazer nos seus 320 hectares, né, se a gente estivesse aqui comparando com a propriedade dos fazendeiros brasileiros, né. Então aí o modelo produtivo dos Yanomamis nesse sentido, né, seria muito mais eficiente, muito mais benéfico do que o modelo do agronegócio brasileiro. E aí, tudo o que a gente vem observando, né, discutindo aí na mídia intensamente, né, sobre a situação dos Yanomamis atualmente, lembrando que nós temos cerca de 30 mil Yanomamis vivendo no território, né, na porção brasileira, e segundo dados da Utucara Associação Yanomami, nós temos hoje no território, nessa porção brasileira, cerca de 20 mil garimpeiros. Ou seja, uma população aí de garimpeiros quase igual à população de Yanomami vivendo nesse território. 20 mil garimpeiros. E aí, o futuro do planeta, né, o nosso futuro e dos nossos filhos, com os Yanomamis, em termos esquemáticos, como seria, né? Seria o conhecimento tradicional, esse conhecimento seria a preservação, né, a propagação desse conhecimento tradicional, junto com o conhecimento sistematizado, né, muito bem representado, né, na belíssima figura, nos belíssimos ensinamentos aí do Davi Copenau, né, que está nessa primeira foto, que é uma pessoa fenomenal. Nós teríamos aí uma coisa fundamental, né, veja o tamanho do sorriso dessa criança, né, que expressa o que a gente mais gostaria que acontecesse com o nosso futuro, né? Essa felicidade, essa harmonia, né? com a natureza, água em abundância, e aqui também para expressar como seria o nosso futuro com os Yanomami, né? A floresta em pé, né? Essa abundância de água, essa abundância de vida. Então, a existência dos Yanomamis possibilita a nós, né? Ao nosso futuro, ao futuro dos nossos filhos e filhas, né? Todas essas características, todo esse futuro fundamental, né? Ao passo de que como seria o nosso futuro com a existência dos garimpeiros e a permanência deles nos territórios indígenas, né? Sobretudo nos Yanomamis. Nós vimos muito bem aí, né, o que tem acontecido, né? O tamanho da devastação que eles vêm promovendo no território, né? Olha só essa foto aí, o tamanho da devastação que eles promoveram no território indígena Yanomami. Aqui está uma foto mais aproximada do que significa essa aproximação, né, do que significa a extração de ouro e outros metais preciosos aí, né, a devastação que eles promovem, fome. Todos nós também, nessa foto circulou bastante sobre o que significa a presença dos garimpeiros, né, no território indígena Yanomami, a fome, né, crianças subnutridas, né,
em estado... E aqui, né, uma imagem mais aproximada do que significa os garimpeiros, né, a existência dos garimpeiros aí nos territórios indígenas Yanomamis e a permanência deles, o que significaria para o nosso futuro, né? Essa imagem de devastação, fome, desnutrição, ou seja, algo muito grave para o nosso futuro. Então, assim, só para introduzir aqui a nossa conversa, né? E aí eu passo a palavra para você, Glauco. Ok, Rogério, eu vou remover aqui sua apresentação, já vou tirar daqui para a gente ficar mais fácil aqui. Muito bem, então, Arlindo e Suliette, eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada um, da sua história de vida e um pouco da sua formação e o seu trabalho. O que vocês fazem hoje, qual a atividade que vocês fazem, e aí depois a gente retoma para umas questões mais importantes aí que vocês quiserem, se vocês quiserem abordar, e que a gente também pode perguntar para vocês, tá ok? Quem gostaria de começar aí? Começa aí, Arlindo. Meu avô diria primeiro as damas, mas como eu disse, que é eu, então, peço licença a todo mundo, né? A Sully, mais uma vez, parabenizar aí, né, pelo espaço aí que ela vai ocupar no Ministério dos Povos Indígenas. Eu, como diria meu avô, como bom baré, estou muito orgulhoso, né? É um espaço importante, é um espaço que serve também de referência, de inspiração. É isso que queremos, né? É isso que muitos de nós, quando saem das nossas aldeias, né? Como eu, nasci na terra indígena Coité-Marabitana, fui com 12 anos para o município de São Gabriel da Cachoeira, fiz o ensino médio lá, passei 6 anos também na caserna, no Exército, de lá fui morar em Manaus, de Manaus eu vim fazer a faculdade agora na Unicamp, estou graduando em Engenharia Elétrica, né? Fundei lá o Coletivo dos Estudantes Indígenas, já estou na segunda gestão do DCE, na segunda vez que também estou representando os estudantes da Unicamp no Consul, na COP, né, Comissão de Orçamento e Patrimônio da Unicamp. Hoje eu estou atuando também como presidente da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas, que é uma consolidação do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, né? A necessidade de buscar uma representação aí, quando se fala dos estudantes indígenas, a gente está aí buscando essa estruturação, né? Não só buscando estruturação, mas também buscando espaço para que a gente possa, de fato, trazer o contexto, né? Os anseios dentro como eu falei, obedecendo aí a nossa identidade de luta, a gente nasce com uma identidade de luta, já traz também as bandeiras de lutas, né? Já com a história do movimento estudantil, e hoje a gente atua na frente do movimento estudantil, entendendo que, de fato, somos fruto das lutas, né, do movimento indígena, dos movimentos organizados, né, da luta dos nossos ancestrais, e a gente está aí para dar continuidade dessas lutas e fortalecer aquilo que, de fato, todo mundo espera da gente, né, ocupar os espaços, fazer incidências, né, cobrar, encaminhar. Então, é isso que a gente vem buscar na universidade, mas justificado por aquilo que os nossos avós sempre passaram, né? O que está acontecendo com os parentes de Yanomami é um reflexo do que a gente passa há 522 anos. Então, trazer essa reflexão, trazer esse debate num momento tão importante para o Brasil, né? O Brasil passa, né, com o país pelo momento mais assombroso da sua história, né? E a gente estava certo, né? Os indígenas fizeram sempre esse embate aí desde que o genocida aí assumiu a presidência. Talvez os povos indígenas foram os primeiros a fazer essa luta direta aí com o governo passado, porque a gente já entendia que ele já havia declarado, na verdade, que nós éramos o inimigo número 1 né, da sua gestão e do seu grupo, né? Então, tanto que agora
né, com toda a luta, com a unificação das lutas, eu diria assim, a unificação do povo de bem, conseguimos derrotar o inimigo e a gente hoje está verificando de fato o resultado daquilo que todo mundo não via, né? Tudo aí no camuflado, né, escondido pelo governo. Então, estar aqui hoje trazendo um pouco, né, não só a partir daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que o Rogério já apresentou, mas trazer um pouco uma narrativa de indígenas que podem estar usando hoje o espaço acadêmico, né, como plataforma para poder, de fato, analisar não só como indígenas agora, mas como pesquisadores, cientistas, né, que, de fato, como eu falei, no espaço fora das nossas aldeias, a gente sai ouvido quando a gente tem titulações, né? E essas titulações, eles, de fato, tanto no meio acadêmico, mas na sociedade brasileira, principalmente aqueles que formam opinião, eles só ouvem, né? Principalmente aqueles que têm títulos. Então, a gente busca também, nesse sentido, os espaços da universidade para fazer essas incidências, buscando, de fato, que as pessoas entendam a nossa forma de viver, né? Respeitem isso, e mais do que isso, né? Entendem que a gente tem direito, que esses direitos devem ser respeitados. Então, nesse primeiro momento aí, agradecer o convite e também a gente ficar aí disponível para esse bate-papo, assim, um pouco mais reflexivo, né? Vamos dizer assim, mas também feliz porque derrotamos um grande inimigo aí e agora a gente pode esperançar, a gente pode sonhar com dias melhores. Ok, Arlindo, muito obrigado. E agora, a Juliette. Então, vamos lá. Eu sou parente do Arlindo, né? Somos do mesmo povo, mas eu sou da região do Médio Rio Negro, lá do estado do Amazonas, mais precisamente ali no município de Santa Isabel do Rio Negro, né? Hoje minha família mora no município. Eu nasci numa comunidade ribeirinha indígena chamada Tapereira. Saí da comunidade aos 11 anos para ir para o município para estudar, continuar os estudos. E depois de alguns anos eu tive a oportunidade de vir fazer o vestibular aqui na UNB e passei. Sou formada em engenharia florestal, fiz mestrado em direitos humanos também na UNB, né? Atualmente faço doutorado em direitos humanos, no mesmo programa que eu fiz o meu mestrado. Faço também especialização em direitos e políticas indigenistas pela PUC. Inclusive, saindo daqui, eu entro na aula já, daqui a pouquinho. E, assim, a minha trajetória de vida, assim, eu já moro basicamente 10 anos em Brasília, desde que eu comecei a fazer minha graduação. Atuei muito no movimento estudantil aqui dentro da UNB e fora também, né, Arlindo? Os encontros nacionais aí que já aconteceram de estudantes indígenas. Fiz parte por alguns meses da UPI, da União Plurinacional, a convite do Arlindo. Pedi meu desligamento agora, essa semana. E atualmente, né, hoje, no caso, eu fui nomeada, fui convidada pela ministra Sônia Guajajara para fazer parte da equipe dela, né? Eu estou como coordenadora geral do Departamento de Justiça Climática, né? E estou nesse desafio aí. E, assim, a gente sabe que não vai ser fácil. E, como eu disse, assim, para nós, povos indígenas, nunca foi fácil, né? Desde as invasões lá em 1500. Mas nós estamos preparados para enfrentar esse desafio com apoio dos parentes indígenas, das nossas associações de base, da Nacional, e também com as parcerias que a gente faz com os parceiros não indígenas, né, que a gente conta muito nesse momento importante que é essa criação histórica do Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, assim, aí quando o Rogério me convidou, eu estava assim, o meu tempo muito corrido e eu tentei procurar alguém para indicar, mas não consegui. E também eu não podia dizer não, né? O Rogério, a gente se conheceu tem algum tempo, eu não lembro muito bem os meses, vai fazer um ano, eu acho. Ele convidou para eu fazer parte
do editorial deles, que vai sair uma publicação, né? Então, a minha dissertação, que eu trabalhei, inclusive, com o povo Yanomami, vai ser publicado, e o Rogério é o editor da revista, e, assim, o povo Yanomami é um dos povos que faz parte dos 23 povos lá da nossa região, né? Lá na região do Rio Negro também, eles se encontram lá. Eu estou tentando fazer um resumo, assim, porque a minha trajetória, assim, é muito... Eu faço parte da equipe de pesquisadores indígenas do Armazém Memória, continuo ainda por enquanto, também do Observatório do Direito de Políticas Indigenistas, também, que é o BIND, né, que é um grupo de pesquisas aqui na UNB. E dizer que eu estou aqui para aprender, para compartilhar também as nossas conquistas e os desafios. E obrigada pelo convite. Nós que agradecemos imensamente a presença de vocês dois, e é um prazer imenso, né, poder bater esse papo com vocês. Você comentou, né, e eu já lhe dou os parabéns, né, pela presença, né, que você terá aí no Ministério dos Povos Indígenas, então fico muito contente em saber que você estará aí na equipe da ministra, né? E aí eu já tenho uma primeira pergunta, talvez tentando correlacionar, né? Você disse que teremos, né? Porque esse desafio não é só de quem está no Ministério, mas é um desafio de todos nós. Temos muitos desafios pela frente. E aí, em relação aos povos Yanomamis, ao povo Yanomami, né? O que significou em termos institucionais, esses últimos 4 anos de governo do governo Bolsonaro, né? Da perspectiva da política institucional. Então, Rogério, assim, só para deixar claro também que muitas pessoas que não acompanharam a situação do povo Yanomami antes dos 4 anos, ou só durante a pandemia, né? Imaginam que essa situação explodiu agora. Mas não é de agora que o povo Yanomami, nesse caso específico, o povo Yanomami enfrenta a violência dentro do seu seus primeiros contatos na década. Teve o massacre de Rachimu, onde 16 Yanomamis foram assassinados por garimpeiros, né? Então, agora, essa é a ponta do iceberg, o que está acontecendo agora. Claro que nesses últimos 4 anos, realmente se intensificou o que já havia acontecendo, né? Então, assim, nós sabemos que esse governo realmente nunca escondeu as suas intenções, desde a época da sua campanha, né? Quando o ex-presidente disse que não iria demarcar 1 centímetro de terra, realmente ele cumpriu com a sua promessa que ele fez. E realmente é um programa genocida, não só em relação ao povo Yanomami, mas também com outros povos indígenas, onde há presença de garimpo ilegal, mas não só do garimpo também, mas eu não posso deixar de falar também a situação do povo Pataxó, no extremo sul da Bahia também, que vem enfrentando diversas violências por parte de fazendeiros locais, né? Então, assim, são várias problemáticas. Claro que agora a mídia está voltada muito para a questão do povo Yanomami, né? Toda essa questão também da crise humanitária, mas também não podemos apagar toda a violência que esse povo sofreu nas últimas décadas. Ok, muito bem. Eu queria fazer uma questão, aproveitando que você comentou aí, Arlindo, aproveitando que a Juliette comentou, que é o seguinte, parece que estava escondido, parece que ninguém via o que estava acontecendo, quer dizer, não estava presente isso. Por que isso estava tão... Quer dizer, o que levou a gente ficar tão omisso, né? A sociedade inteira, a imprensa, não houve uma reação ainda dentro do governo Bolsonaro, por exemplo, só se foi ver quando... Parece que estourou quando o Lula visitou o local e jogou luz ali sobre aquilo que estava escondido, que estava apagado. É isso? O que aconteceu?
Então, Glaucio, a Sully trouxe todo, né, o histórico também, né? Isso não é de agora, mas ele realmente se intensificou porque o discurso, né, do presidente Bolsonaro, ele realmente legitimava os garimpeiros, né? E os garimpeiros que estão lá, eles são violentos, né? Então, por mais que tinha grupos que queriam ir lá, né, visitar, mas não podiam passar porque existia uma barreira muito grande lá. A gente não pode deixar de dizer que existe um crime organizado lá, né, que fazia uma barreira importante ali para quem não, né, não alinhasse aquilo que eles queriam, eles não deixavam passar. Existia uma trincheira muito forte lá, inclusive me parece que foram feitas 21 denúncias, né, 21 denúncias só nesse último ano, né, fora as outras 50 e pouco, né. Então, na verdade, ele estava sendo, eu diria assim, encaminhado para quem deveria, né? Para o Estado, que seria aquele que, né, iria proteger os nossos parentes Yanomami. Só que isso não tinha retorno, não tinha devolutiva, né? Não tinha nenhum, eu diria, nenhum interesse em resolver aquela situação, porque, como a Suliette bem disse, é um projeto político muito claro, né? Era, né, exterminar o Yanomami para que, de fato, aquele espaço ali servisse de, eu diria assim, fonte de riqueza do capitalismo, eu diria, mal planejado, né? Porque o garimpo, de certa forma, ele destrói tudo, né? Destrói o meio ambiente, destrói o rio, né? Polui o rio com mercúrio. Então, o que a gente, se esse governo tivesse aí mais, né, 4 ou 8 anos, eu tenho certeza que aquele rio ali ia se transformar um Tietê, né, de São Paulo, vamos dizer assim. Então, é um projeto político muito claro, e esse projeto político a gente tem que estar muito de olho, porque estamos, eu diria assim, confrontando pessoas que têm muito, eu diria assim, valor aquisitivo para, né, trabalhar o Estado ao seu favor, né? Então, a população brasileira precisa estar muito atento, muito de olho, muito mobilizado, porque é um projeto político que já vem sendo, eu diria assim, trabalhado há muito tempo, né, com apagamento aí dos povos indígenas, e isso é só, né, eu diria assim, como disse a Suliette bem também, né, a ponta aí do iceberg, mas acredito que, né, no momento atual, né, com a conjuntura política, né, e atendendo o chamado dos povos indígenas, né, a gente tem espaços importantes, espaço, inclusive, como Estado, né, temos o Ministério dos Povos Indígenas, que representa o Estado, que tem um poder de decisão ali, né, que pode estar, de certa forma, fazendo essas incidências também diante do Estado, né. Eu acredito que a gente disso. Acho que caiu voltou. Pode continuar. Que a gente possa, a partir disso, realmente estar divulgando, né, dizendo para a sociedade o que está acontecendo com os povos indígenas. A Soliette falou do nosso parente Pataxó. Então, assim, esse é o dia a dia dos povos indígenas, onde tem interesse, né, do capitalismo, os povos indígenas vão sofrer porque a gente vive a lógica do bem viver, mas somos os povos que, né, eu diria, defendem a lógica ali diferente do capitalismo, né? Então, por isso a gente vai sempre sofrer, entendendo que, de fato, o que a gente defende é a floresta em pé, né, a natureza ali sem destruir, sem poluir os rios. Então, de certa forma, aonde a lógica, né, eurocêntrica, né, a lógica ocidental vai trabalhando, vai atuando, ele vai destruindo, né? Então, a gente precisa não só conscientizar a população brasileira, conscientizar a população mundial de que temos que pensar já de imediato algo, né, alternativas, e essa alternativa ele existe, né? Ele está aí, é a lógica do bem viver dos povos indígenas, que pode salvar não só, né, esse desequilíbrio aí ambiental que existe no mundo, no Brasil, dessa forma da gente lidar com a natureza, é uma
eu diria, um dos caminhos aí de como a gente deve não só cuidar, eu diria, dos nossos lugares, dando uma possibilidade das próximas gerações indígenas, né, vivenciar as nossas formas de viver, mais do que isso, né? Eu acredito que a gente precisa falar para o mundo, ó, essa responsabilidade também é de vocês, né? A gente precisa dividir essa responsabilidade, não deixar que chegue assim no limite do extremo, né? Como se fosse uma guerra e deixar nossos parentes morrerem, né? Acho que a gente está realmente, de certa forma, agora, né, eu diria assim, sendo visado, né? Sendo visibilizado, porque conseguimos também tirar aí, eu diria, um projeto político muito claro aí, de extermínio mesmo dos povos indígenas. Tanto Deixa é que... Desculpa te interromper, mas deixa eu te fazer uma pergunta também nesse sentido, que você, falando aí sobre a questão de modelos econômicos, né, essa questão do capitalismo avassalador, e aí, também, né, nesse momento, né, que o Glauco e vocês fizeram questão de destacar, né, que é nesse momento que está sendo visibilizado o tamanho do estrago feito pelo garimpo ilegal nos territórios indígenas, né, especialmente aí essa visibilização da questão Yanomami. E aí, um dado impressionante, são 20 mil garimpeiros, né, no território indígena, né, segundo o levantamento mais recente, mas são esses 20 mil, né, quase o tamanho da população Yanomami, ali residente naquele território, que está ali, né, no cotidiano promovendo aquele estrago, né, enfim, fazendo tudo aquele estrago, né, que a gente, inclusive, que eu mostrei em uma daquelas imagens. E só que também, quando a gente observa as imagens, a gente vai ver que os equipamentos de extração, né, são equipamentos que nada baratos, né? Tem ali tratores que custam R$1,5 milhão, R$2 milhões, tal. E aí, essa questão do modelo econômico, né? Gostaria que vocês comentassem quem financia essa atividade, esse garimpo ilegal, esse extrativismo ilegal? Porque uma coisa são os 20 mil que estão ali no cotidiano promovendo aquele extrativismo. E também dentro dessa coisa da ponta do iceberg, né? Creio, os garimpeiros que estão ali é a ponta, né? Aquilo que a gente está vendo. Mas e aquilo que a gente não está vendo? Quem financia, né? Quem são os financiadores que não estão ali extraindo ouro, mas estão financiando aquela atividade que demanda muita grana, né? E aí eu gostaria que vocês dois puderem. Antes um pouco, deixa eu exibir aqui um comentário da Carmen Freitas. Parabéns, Baré, né? Já estamos aí fazendo. Agora, essa questão do Rogério é muito importante, né? Porque, na verdade, se fala assim, prender 20 mil pessoas. Como prender 20 mil pessoas, né? Mas, na verdade, você não precisa prender 20 mil, você precisa prender uns 5, né? Quem é que manda ali? Isso ficou muito claro, né, no governo Bolsonaro, né? Tem um projeto político, tem um projeto econômico, né? E esse projeto econômico, ele agora está chegando ao Yanomami, né? Se tu for pensar direitinho de como esse projeto político, projeto econômico, ele vai trabalhando exatamente nesse sentido, né? Eu diria assim, grandes empreendedores do agronegócio, né? Que trabalham, né, nesse primeiro momento, subsidiam isso, né? Exatamente para que eles usam a parte vulnerável, porque quem vai para o garimpo lá na ponta, geralmente são pessoas que não têm qualificação profissional, né? São pessoas vulneráveis, quando se fala né, no mercado de trabalho, não tem qualificação. Então, eles usam um sistema de vulnerabilidade social, levando as pessoas que realmente, né, não têm perspectiva de trabalho, de emprego, né? Só para você ter uma ideia, muitos dos garimpeiros que estão lá são de facções, né? Para chegar a esse ponto, né? Facções organizadas no Brasil. Mas quem que patrocina isso, né? Quem que trabalha por trás disso? E a gente vê que o poder, realmente, o próprio Estado, né?
as pessoas que defendem esses projetos, né, tanto nas instâncias do Poder Executivo, né, do Poder Legislativo. Eu acredito que o modelo né, que a gente, nós, como estudantes indígenas, a gente nasce hoje com uma identidade, né, política, eu diria, a gente questiona exatamente o Estado democrático de direito, porque, de fato, é de lá que vem grande parte, eu diria assim, dessas 5 pessoas, né, que a gente poderia aprender para, né, e tirar, assim, toda essa sustentação, né, subsídio econômico, né, para esses, eu diria assim, essas pessoas que vão lá destruir sem consciência social, sem consciência ambiental, sem consciência de nada, né? Então, eles estão lá por vulnerabilidade e o próprio Estado atua trabalhando como alguém que legitima isso, né? Então, eu acredito muito que a estratégia seria o próprio Estado identificar quem está nesses espaços, tanto no legislativo, executivo, e quem patrocina também quem está lá, né? Porque quem está lá defendendo no discurso, lá nos espaços de poder, também tem esse mesmo, né? Essas mesmas pessoas que patrocinam, né, o discurso da defesa, da legitimação, né, dessa destruição, os que também subsidiam, né, as máquinas, os tratores que entram lá para, né, com essas máquinas aí caras e pesadas para poder ir destruindo. E isso só acontece se o Estado, de fato, não atua, né? A gente viu que o Estado atuou em 2, 3 meses, realmente, né, trouxe à tona tudo que estava ali acontecendo, e mais do que isso, eu tenho certeza que se eles forem buscar, eles vão conseguir encontrar aí, eu diria assim, os alvos, né, os mandatários aí desse... Tubarões, Arlindo, acho que até já sabem, né, quem são. De certa forma, não é difícil saber quem são esses daí. Exatamente. Verdade. Rogério, você quer fazer uma pergunta aí para a Suliette? Se ela gostaria de comentar sobre essa questão também, sobre qual que é a percepção dela sobre os financiadores de todo esse projeto de destruição, né? Porque é um projeto de destruição. Uhum. Então, assim, eu concordo com o que o Arlindo colocou, né? Como o Glauco também fala, que a gente sabe que são os financiadores, né? Tanto que são muitas organizações criminosas, né? Tanto que tem dados, inclusive, aí, que tem até o PCC lá dentro, né? Então, assim, como lidar com essas questões. Até o próprio governo passado agiu de forma criminosa, né? Inclusive, quando o Glauco comenta que o governo não fez nada, na verdade ele fez muita coisa. Ele que induziu a invasão das terras indígenas, né? Ele que causou toda essa crise humanitária lá no território Yanomami, assim. Então, realmente é um projeto, continua sendo um projeto. Felizmente, não conseguiu se reeleger porque essa situação que está acontecendo no território Yanomami, ela poderia se expandir para outras regiões, né? Hoje, por exemplo, o foco está lá, mas na terra indígena do povo Munduruku também acontece garimpo legal, né? Lá na região de onde nós somos, eu e o Arlindo também, há garimpo, só não é tão visibilizado quanto a questão do povo Yanomami, porque realmente não tem como comparar a situação do que o povo Yanomami está passando por outras situações, na verdade, sim, em outras regiões. Mas a gente pode estar evitando futuras invasões em outras terras indígenas, né? Então, assim, é uma situação que a gente tem que ficar atenta, principalmente agora com o novo ministério, está tendo parceria aí, né, com outros ministérios para estar fazendo essa retirada dos garimpeiros, né? Alguns já começaram a sair por iniciativa própria, mas tomar cuidado, inclusive a Lúcia Alberta, que é nossa parente também, Baré, que está na FUNAI, ela chama a atenção para que essa retirada seja feita,
mas tomar cuidado para que esses garimpeiros não migrem para outras regiões, né? Como ela dá até o exemplo da Raposa Serra do Sol. Quando houve, lá na década de 90, se não me engano, essa retirada dos garimpeiros do território Yanomami, eles migraram para a área da Raposa Serra do Sol, né? Então, assim, são várias forças-tarefas que vão ser feitas, já estão sendo feitas para que esses garimpeiros sejam realmente retirados e que não retornem e que não vão para outras regiões. E agora, acho que mais do que nunca também cuidar dos Yanomamis que estão desnutridos, ter toda esse cuidado, né, da equipe da saúde, da equipe da FUNAI, CESAI, junto com o Ministério Público Federal, junto com o Ministério dos Povos Indígenas. Posso? Vou falar. Eu não estou entendendo, está bem baixo, Rogério. Está baixo. Está me ouvindo agora? Tá. Agora sim. Então, você comentou na sua apresentação, inclusive, eu fiquei, enfim, né, muito lisonjeado e feliz, né, por ser o editor do livro do seu livro, né, que vai ser lançado nos próximos meses aí, que trata sobre a questão do Yanomami, que é o resultado da sua dissertação. Então, embora ainda ninguém tenha lido, né, porque não foi lançado, mas eu li o seu livro, né, ajudei nesse processo. E aí você comenta, né, no seu livro, né, que também é o que você está comentando agora, sobre esse risco, né, de se expulsar os garimpeiros dessa área e eles irem para outras áreas, né, que é o que você citou no seu livro, que aconteceu com Serra Pelada, por exemplo. Que Sim. Foi desativado o garimpo em Serra Pelada, e aí já se temia que os garimpeiros dali invadissem outras áreas, e eles foram, né, foram para o território Yanomami. Então, essa é uma questão muito... a primeira questão, né, uma questão muito fundamental a ser considerada, mas junto a isso, eu acho que tem uma questão que é uma questão de futuro. E aí, expulsa-se os garimpeiros, mesmo tomando cuidado com que eles não invadam outras áreas, né, e promovam as mesmas destruições. O que fazer com os territórios Yanomami? Porque acho que não basta, aliás, não só com o território Yanomami, mas com todos os outros territórios, né? No Brasil, se eu não me engano, são 726 territórios indígenas. E aí, quais são as ações necessárias para que os povos indígenas não continuem vivenciando isso que vocês destacaram no início da fala de vocês, que, embora esteja sendo visibilizado agora, esse processo de invasão, mas ele vem ocorrendo há 522 anos, desde que quando Cabral aportou por essas terras, né? E aí, na percepção de vocês, o que deveria ser feito, né? Expulsar os garimpeiros é uma das ações, mas e aí, o que fazer além disso? Então, Rogério, o importante é que se faça cumprir a lei. Que nós, povos indígenas, temos um capítulo na Constituição Federal, capítulo 8, no artigo 321, que fala sobre a proteção e a demarcação das terras indígenas. Né? Então, assim, observa-se que a lei ela não vem sendo cumprida. Se, porventura, o Estado brasileiro cumprisse o que, de fato, está lá na Constituição Federal, nós não teríamos invasões nas terras indígenas, né? Se nós tivéssemos as terras indígenas, de fato, demarcadas, protegidas, nós não estaríamos presenciando essa situação lamentável com o povo Yanomami. E além da Constituição Federal, tem os tratados internacionais, né, a Convenção 69, que nos dá toda o direito, né, que nos garante o direito à proteção dos nossos territórios, né? O importante é isso, que se faça cumprir a lei que existe. Ok. E com relação, o que eu gostaria de saber aí do Arlindo. Arlindo, você acha que essa decisão de ter um ministério indígena pela primeira vez na história, você acha que esse ministério persiste? Quer dizer, qual a importância dele? O que de fato ele representa para os povos indígenas?
Eu posso ir além, né? Na verdade, o Ministério ele fez mais pela população brasileira, pelo clima, pela água, né? Pela consciência daqueles que entendem que manter, né, a floresta em pé lá tem muita, eu diria, contribuição com as nossas formas de viver no mundo inteiro, eu diria. Então, só isso já justifica a criação realmente do Ministério dos Povos Indígenas, que, como eu falei, só nesse começo de mandato já fez mais que o mandato do Bolsonaro inteiro com relação à população brasileira. Porque quando se cuida das terras demarcadas, não é só para o Yanomami, não é só para o Baré viver da forma que ele entende que deve viver, né? Como a Sueli falou, entendendo que o Estado é o maior responsável de garantir os direitos, o Estado deve, primeiramente, né, cuidar da saúde agora, segundo, verificar quais políticas públicas que realmente dialogam com a forma de viver do Yanomami, que o alimento do Yanomami não seja um alimento industrializado, porque não está acostumado, que o alimento do Yanomami seja tirado do rio, peixe, mas não pode mais que está poluído, que o alimento do Yanomami seja tirado da natureza, da caça, né? Então, assim, quando cria uma destruição dessa, quebra-se toda uma lógica de vivência de um povo, né? Principalmente dos povos indígenas. Né? É um exemplo claro daquilo que nós vivenciamos aí, como disse o Rogério, desde que o Cabral aqui chegou. Né? Então, não só garantir os direitos, mas criar políticas públicas que possibilitem que o parente Yanomami vive a sua forma de viver, de se alimentar da pesca, da caça, das plantas. Então, acho que isso que a gente deve garantir, né? Além da demarcação ali já está garantido, mas o Estado tem um papel importante aí de fazer com que isso realmente aconteça, né? Então, não só do povo Yanomami, né? Acho que os 305 povos aí, eles realmente estão precisando, eu diria, a partir do seu contexto, políticas públicas diferenciadas, políticas públicas que realmente dialogam aí com o contexto de cada povo, né? Deixa eu acho não, que a Suliette, eu acho que ela está com uma questão de tempo, né? Nós combinamos dela ficar até as 18h50, que ela tem aula, não sei se ela quer ficar um pouquinho mais, se ela pode. Então, eu vou fazer uma pergunta. Eu posso ficar até às 19h. Ah, tá. É a hora que começa a aula. Ela nos deu mais 10 minutos. Suliette, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte, outro dia, no quebra-quebra em Brasília, de repente apareceu um índio lá, bolsonarista, que estava fazendo quebra-quebra, que estava dizendo que representava os índios. Como trabalhar para que, por exemplo, uma população indígena de uma determinada região não seja subtraída, cooptada por garimpeiros, por interesses econômicos? Quer dizer, isso é uma coisa difícil de você controlar. Você pode ter, né, essas facilitações dentro do próprio território indígena, e isso depois é acusado pela própria extrema-direita como, né, como um problema dos próprios índios, se joga isso como um problema dos próprios índios. Como tratar essa questão? Como que, de repente, o Ministério, ou daqui para frente, pode se pensar isso daí? Então, assim, a questão de... Eu vejo essa situação como uma situação histórica que acontece de estratégia dos próprios colonizadores de colocar os povos indígenas em conflito, né? Tanto que a questão dos garimpeiros, empresários, fazendeiros, cooptar alguns indígenas que principalmente estão nessas regiões de conflito, né, de fazenda, agronegócio, como estratégia realmente para desmobilizar toda uma luta, né, toda uma luta coletiva, toda uma luta do movimento indígena. E eu vejo que também isso seria a responsabilidade do Estado brasileiro, né, de investir em uma educação de qualidade que seja, de fato, diferenciada para os povos indígenas
respeitando as suas culturas, suas línguas, suas tradições, suas crenças, né? Ter saúde de qualidade e diferenciada, que é importante, porque hoje, por exemplo, tem a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, mas hoje ela só atende indígenas que moram em aldeias ou comunidades, né? Tanto que um exemplo que eu dou, na época da pandemia, que saíram aí os primeiros lotes de vacina, nós indígenas que moramos em contexto urbano, nós não tivemos direito a tomar essas doses, as primeiras doses de vacinas, só indígenas de aldeias ou comunidades. E nós fizemos toda uma mobilização para que nós conseguíssemos ser incluídos nessa lista de prioridades também, né? Que é importante dizer que se nós estamos nas cidades, em outros lugares que não sejam em nosso território, nas nossas aldeias, nós não deixamos de ser indígena, né? Muito pelo contrário, nós estamos fora, buscando formação acadêmica, política, técnica, para estar atuando realmente de forma qualificada em prol dos direitos dos povos indígenas, para que minimamente esses direitos ou a lei faça-se cumprir a lei, no caso, né? Então, assim, não, infelizmente, tem muitos parentes que apoiam o atual governo, mas dizer que esses parentes que apoiam não representam o povo, ele representa o individual dele. Antigo governo, né? O antigo governo não representa o povo, porque, exatamente, o antigo governo não representa o povo e sua comunidade, né? E que, tanto que o Chavante, que foi preso, ele foi preso antes daquelas manifestações que teve, manifestação não, daqueles atos lá de queimar ônibus que teve aqui. Ele foi preso, tanto que o advogado, na época, o advogado da PIB Eloy Terena, e hoje atual secretário executivo da ministra, disse que ele fez de forma né, participando que ele fosse responsabilizado, independente de ser indígena ou não. Entendeu? Então, assim, mas dizer assim que são situações que sim responsabilidade do Estado brasileiro, porque se minimamente cumprisse o papel que dar, né, educação e saúde de qualidade para as populações indígenas, não precisariam estar, de certa forma, sendo mais facilmente, né, cooptado por essas pessoas que fazem isso de má fé mesmo, para que haja conflito entre os povos, que a gente não pode também negar que existe, né? Então, assim, acho que é importante a gente estar atento à realidade e não romantizar também a nossa luta, porque a gente observa muita romantização também da luta dos povos indígenas, como se tudo fosse muito fácil, mas não é. É muito difícil. Quando tem, por exemplo, o acampamento Terra Livre, que ocorre uma vez no ano aqui em Brasília, só quem vem dos seus territórios, das suas aldeias participar, sabe como é difícil deixar sair do seu território para vir aqui minimamente fazer uma mobilização para que os nossos direitos sejam de fato, né, garantidos. Bom, a gente também estamos nos aproximando do final, né? Mas antes eu queria fazer uma pergunta rápida, né? Uma resposta rápida do Arlindo. O Arlindo e para a Suriete também. Vocês são estudantes, né? De grandes universidades do Brasil, assim como outros vários estudantes, né? E pessoas formadas, né? Como que vocês veem esse papel, essa função, tanto de vocês enquanto pessoas, né, graduadas em graduação, para essa atuação junto a esses aos territórios indígenas, né, tanto as suas comunidades como no Brasil como um todo, né? Qual que
esse papel de vocês, né, enquanto estudantes universitários, ou mesmo já graduados, né? Ok. Pode falar, Arlene. Vou comentar aqui, então. Nós somos, na verdade, o resultado da luta, da mobilização das lideranças, né? Sim, as lideranças que lutaram há alguns anos atrás para que tivesse políticas de ações afirmativas, para que tivesse indígenas nas universidades. E o que nós fazemos hoje, o lugar que nós estamos ocupando dentro e fora das universidades, é o resultado dessa mobilização dessas lideranças, e eu acho que o que nós estamos fazendo hoje é dando o retorno de toda a luta que eles fizeram atrás, né? Muitos não estão mais aqui entre nós, muitos foram assassinados, e realmente dizer que, assim, não só eu, Arlene, mas milhares de indígenas que estão nas universidades hoje, é fruto dessa mobilização das nossas lideranças. Arlene, pode falar. Só para complementar a Sul, né? A gente, quando sai das nossas regiões, né, das nossas comunidades, aldeias, a gente traz com a gente realmente essa perspectiva, né? Não só a perspectiva daquilo que a Sul falou, de contribuir, de dar retorno, dar essa devolutiva para nossas regiões, mas a gente traz realmente essa grande responsabilidade, né? De poder estar, de certa forma, como eu sempre digo, né? A gente sai das nossas regiões, entra na universidade e passa a ser referência para o nosso povo, para os mais jovens, né? Então, eu acredito que está atuando, né, na plataforma, que eu falo assim, quando eu falo de plataforma, é a plataforma universidade, que dá a possibilidade de falar, de ser ouvido e também de questionar, né? E também fazer, eu diria assim, essas lutas, não só no ambiente universitário agora, né? A gente passa a atuar também como estudante fora da universidade, né? Como movimento estudantil, né? Que inclusive é uma necessidade muito grande, que também se torna um espaço importante de formação política de grandes lideranças, né? Que a gente realmente tem hoje a consolidação disso, né? Poderia falar que a própria Sully, que é o resultado do movimento estudantil, né? Que é o resultado do movimento indígena que ela falou, já está ocupando um espaço importantíssimo. E aí a gente vai um pouco mais além, vai para a Célia, né? Para a nossa parenta deputada Célia, que participou do que eu chamo do espaço de formação política dos estudantes indígenas, que é o Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que hoje se consolida aí com, né, a criação da União Plurinacional dos Estudantes Indígenas. Então, a gente realmente vem com essa responsabilidade de não só corresponder às expectativas, mas também dar continuidade a essas lutas, como bem disse a Sully, buscando, né, eu diria assim, esses conhecimentos técnicos, né, científicos, políticos, por que não? Sumiu só um pouco. Sumiu, Arlindo. Ok. Legal. Já estamos encerrando aqui, estamos no último minuto. Eu queria agradecer a presença do Arlindo, da Suliette. E o Rogério pode encerrar aí. O Rogério tem uma informação aí, um poema para encerrar. Então, para encerrar, como a gente vem fazendo, né, eu vou encerrar com um poema. Deixa eu ver se eu consigo projetá-lo aqui. Está aparecendo, Glauco? Sim. E o poema, o título, né? Índio eu não sou. Não me chame de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou. Meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui. Caravela portou bem ali. Eu vi homem branco subir na minha uca, me escondi.
Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão: dizimar para a civilização. Índio eu não sou cambeba, sou tembé, sou cocama, sou sataré, sou guarani, sou arauatê, sou ticuna, sou suruí, sou tupinambá, sou pataxó, sou terena, sou tucano. Resisto com raça e fé. Poema de Márcia Cambeba. A palavra índio traz realmente muitas cicatrizes, né? Faço do poema da Parenta Cambeba minhas palavras para finalizar, né? Não só as cicatrizes, eles se colocam a partir das palavras, mas como um grande amigo meu fala, né? Nos gestuais, no olhar, né? Ainda existe ali um preconceito disfarçado de gentileza, né? Então, que a gente realmente faça essa reflexão, que a gente esteja nos lugares que não haja um preconceito aí disfarçado de gentileza. Então, só agradecer aí pelo convite, nós estamos aí sempre aí para trazer reflexões e trazer um pouco, né, o nosso contexto a partir como sempre falo, da ótica e da narrativa dos estudantes indígenas aí no Brasil. Ok. Suliette. Dizer, né, que foi muito bom participar desse momento com vocês, com o meu parente Arlindo. Dizer que nós estamos num momento que para a gente é o início de uma reparação histórica, né, de todo o processo de genocídio e extermínio que nossos antepassados passaram, né? Sofreram, na verdade. Então, assim, e é um momento de muita reflexão também, né? Trazer, acho que é importante dizer que é um momento de reflexão num momento, assim, para o país que foi criado pela primeira vez o Ministério dos Povos Indígenas, onde os olhares estão voltados para nós, né? Então, assim, qualquer momento que sairmos ali da trilha, nós seremos massacrados, com certeza. Estão só esperando alguma coisa para sermos atacados, mas, como sempre, somos povos da resistência, né? E não enfrentaremos mais essa. E dizer que o Ministério dos Povos Indígenas, aí, se depender de nós, povos indígenas, vai permanecer por muitos e muitos governos ainda aí pela frente. Okay, Gostaria muito de agradecer, né, vocês, Suliette e Arlindo, e dizer, só para encerrar, que essa não é uma luta somente do Ministério dos Povos Indígenas, não é uma luta somente do Arlindo, da Suliette, é uma luta de todos nós, né? Então, seguimos juntos, vamos seguir juntos. Ok, muito obrigado. E tchau, agradecendo a todos, Rogério, Arlindo, Suliette, um abraço. Boa noite. Boa noite, obrigado, tchau, tchau.